Meus irmãos, nós vamos começar nesse momento uma nova série de exposições. E agora o que eu proponho a vocês é uma grande jornada no livro de Eclesiastes. E é de fato um grande desafio, um dos livros mais mal interpretados de todas as Escrituras. E nós então vamos empreender juntos o desafio de entender esse livro segundo a vontade, o intento do Senhor nosso Deus, que inspirou esse texto para a nossa edificação. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. Aqueles que nos visitam, aqui nós temos o costume de ver as Escrituras de forma sequencial. Então hoje nós estamos abrindo uma nova série e nós veremos verso a verso, capítulo a capítulo, todo o livro de Eclesiastes, exatamente com o propósito de não interpretarmos de forma errada versículos soltos, mas buscando entender todo o livro em todo o seu propósito de escritura. Nós vamos observar hoje o capítulo 1 de Eclesiastes, do verso 1, eu lerei até o verso 11, se for possível que você permaneça com sua Bíblia aberta, para que juntos nós possamos conferir, momento a momento, a palavra do Senhor, que diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, vamos orar ao nosso Senhor. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo, reunidos em teu nome, diante da tua palavra. Palavra esta, ó Pai, que nós cremos com todas as nossas forças, é palavra inspirada por ti. É vontade revelada do Senhor para nós. Mas nós também sabemos, ó Pai, que o pecado faz com que os nossos olhos não enxerguem a tua verdade de forma clara. Os nossos ouvidos se tampam muitas vezes por causa do pecado, dos nossos desejos. E nós não ouvimos a tua voz. Nosso pensamento, ó Pai, muitas vezes, por causa do pecado, se embrutece. E nós não compreendemos e aplicamos as tuas verdades às nossas vidas. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós nos apresentamos diante de ti, pedindo que em tua misericórdia e graça, o Senhor nos abra os olhos, os ouvidos e dê-nos discernimento das verdades tão profundas, ó Pai, que o Senhor traz a nós por meio de todo este livro revelado, ó Pai, para a nossa edificação. Santifica-nos, Senhor, edifica-nos, dá-nos o sentido da nossa existência diante do Senhor e diante dos homens. E leva-nos a praticar alegremente, deleitosamente a tua santa vontade, para a tua glória e para o nosso deleite. Pai, nós queremos, nesse momento também,
aproveitar a reunião do teu povo santo para fazer um clamor específico e especial para um momento especial. Nosso irmão Davidson, que amanhã será submetido àquela cirurgia, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, e pedimos que o Senhor, então, use toda a tecnologia, sabedoria, entendimento dos médicos para a saúde do nosso irmão. Conduza, ó Pai, toda a cirurgia, nós te pedimos, para que tudo corra bem, para que ele volte para os seus filhos, o seu lar, saudável, e assim possa viver mais e mais para a tua glória. Esses são os pedidos, ó Pai, que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá em casa, tanto o Enzo como a Isa já tiveram ali, já criaram hamsters. Não sei quem aqui já teve hamster em casa, aqueles ratinhos, tem diversos modelos e tamanhos, e é bem curioso de criar aqueles bichinhos. As crianças gostam muito, né, se intertem com eles, mas eu não sei se você já dedicou tempo para observar como eles vivem dentro daquelas gaiolinhas malucas que a gente encontra para comprar aí, para a diversão deles. Algo que é bem curioso é que há uma série de tubos e voltas e revoltas que eles não param de andar dia e noite. Então, se você pretende criar um hamster, fica aqui o aviso de quem já passou por isso há algum tempo. Coloque ele bem longe do seu quarto, porque à noite eles também ficam correndo na gaiola o tempo todo. Algo bem curioso que existe na gaiola dos hamsters, de forma bem comum, é uma rodinha, uma espécie de círculo, que eles entram ali e eles correm, 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 e correm, e correm, e não chegam em lugar nenhum, e nós não sabemos o propósito daquilo, mas eles gostam muito e não param de correr. Ficam girando, correndo, andando, e não chegam em lugar nenhum. Às vezes, quando a gente olha para a vida dos hamsters, enfurnados em uma gaiola, girando naquela rodinha, e paramos para refletir sobre a nossa vida, eu, por vezes, já me senti como um hamster naquela rodinha. Porque a gente trabalha, e parece que a gente ainda tem que trabalhar mais, e parece que a gente não está chegando em lugar nenhum. Muitas vezes a gente estuda, e parece que a gente não está atingindo os objetivos. Às vezes, na vida emocional, às vezes nas suas realizações, nós temos tantos sonhos, e então a gente começa a caminhar naquele sentido, mas parece que a vida tem feito com que a gente nade, e a gente não chega em lugar nenhum. É como se a gente estivesse se esforçando, e às vezes a gente para. Qual o objetivo disso tudo? Veja, você nasce e é criado cheio de princípios, os seus pais exigem muito do seu estudo e dizem que você precisa, então, ser alguém importante, alguém que vai, quem sabe, transformar a sociedade, transformar o local onde você vive. Então, você começa numa busca por capacitação para que você seja alguém importante, alguém que transforme, e a vida vai apresentando dificuldades e você começa a ver que está lutando, e muitas frustrações, nem sempre os sonhos são atingidos, você começa a se frustrar, a ficar enfadado. Às vezes aquele estudo que era tão empolgante que você começou no primeiro semestre, você já não quer mais ir estudar, você já não tem mais ânimo para ouvir os professores ou abrir o livro, aquela leitura que no começo do livro parecia empolgante, como a gente quando começa a ler a Bíblia o ano todo, e a gente vai em Gênesis e de repente Êxodo, Números, já está bem cansativo, e a gente começa a parar e dizer: por que eu estou fazendo isso? Você trabalha, você estuda. Na sua vida emocional também, às vezes você está realmente amando alguém. Você namora, você fica noivo, você casa e você vive momentos deliciosos, mas parece que ao observar os casamentos, os casais vão entrando numa espécie de enfado, canseira. E muitas vezes eles param, olham um para o outro e dizem: qual o significado dessa nossa relação? O que a gente está fazendo aqui? Onde a gente quer chegar? E assim, irmãos, nós paramos em vários momentos, em diversas situações,
em diversas áreas da nossa vida e nos sentimos como hamsters que corremos, corremos, corremos e parece que a gente só paga imposto, parece que a gente só paga boleto, parece que a gente não chega no lugar que a gente tanto quer chegar. Os anos vão se passando e a gente vai envelhecendo, parece que mais rápido, e a coisa parece não mudar. Sabe, se você não tinha pensado nisso ainda, eu acho estranho. Provavelmente você já pensou sobre isso. Se você não pensou ainda, talvez você ainda não tenha chegado na idade em que esse tipo de pensamento é recorrente na nossa mente. Mas é algo bem comum entre nós. Quando nós abrimos o livro de Eclesiastes, parece que o autor do livro conhece esses questionamentos que nós vivenciamos. Ele começa a falar das coisas e essa frase, logo na abertura do livro, tão conhecida de nós todos, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Parece que a gente não chega em lugar nenhum. Eu te convido então a olhar para o livro de Eclesiastes, mas não numa visão pessimista que muitas pessoas olham e muitas vezes você tem olhado para a sua própria vida. O autor aos Eclesiastes, como nós lemos na liturgia hoje, ele tem um foco, uma suma, um resumo de todo o livro, e nós precisamos ler todo o livro com base naquele versículo que nós lemos na liturgia agora há pouco. Se você não se lembra, a gente leu o capítulo 12, o finalzinho do livro de Eclesiastes. E quando ele chega no finalzinho do livro, ele diz que a suma, o resumo de tudo que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Nós precisamos ler todo o livro de Eclesiastes com este verso em mente. Se você não fizer isso, você vai ler este livro e vai se sentir ainda mais enfadado, mais frustrado, mais pessimista, sem sentido de viver. O texto começa dizendo palavra do pregador. Quem é esse pregador? Quem é o autor? Comumente nós sabemos e falamos que foi Salomão que escreveu o livro. Mas você não vai encontrar em todo o livro ele dizendo: eu, Salomão, escrevi. Ele se intitula em todo o livro de Eclesiastes como o pregador. E essa palavra aqui é uma palavra bem curiosa no original. É kohelet. Kohelet. É uma espécie de palavra que cabe em vários sentidos, mas ela tem um significado maior. Ele é um grande orador, mas não um orador sozinho, solitário. Ele é um grande orador porque é aquele que convoca as pessoas e proclama a palavra à grande multidão. Um grande pregador, aquele que anuncia para inúmeras pessoas. A ideia desta palavra no Antigo Testamento, no seu uso, é o orador que convoca a assembleia dos santos. Daí o nome do livro, Eclesiastes, porque assembleia em hebraico, em grego, é eclesia, Eclesiastes. Então o nome do livro é Assembleia. Vocês, Assembleia do povo de Deus reunido diante do grande orador, que não sou eu, é o próprio Deus. Como nós vemos nos Salmos, a voz do Senhor que é poderosa. E nós então hoje paramos as outras coisas que nós estávamos fazendo para nos reunirmos em assembleia, para buscar a voz do Senhor. Palavra do pregador, e então nós percebemos um grande e forte indício que nos leva a ter certeza de que é Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Não há motivo para então duvidarmos de que esse texto é de autoria de Salomão. Ele é filho de Davi, ele foi rei em Jerusalém, e o restante do contexto de Eclesiastes nos deixa claro, evidenciando que de fato foi Salomão que escreveu este livro. Mas então quando ele se apresenta como Kohelet, filho de Davi, rei de Jerusalém, no verso 2 ele diz: vaidade de vaidade. Diz esse pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidades.
Essa palavra vaidade que é usada aqui, ela é extremamente curiosa. Existem em todas as línguas palavras que são dificílimas, para não dizer impossíveis, de se traduzir para outras línguas. No português existem algumas palavras que não se tem tradução delas em outras línguas. E várias outras línguas também existem essas palavras. Aqui no hebraico, a palavra vaidade é uma dessas palavras muito difíceis de se traduzir para outra língua. Ela tem uma série de aplicações e de entendimento. Portanto, se você pegar aí várias traduções bíblicas, você vai observar que há uma variedade de palavras que são usadas aqui para traduzir esse termo. O termo original aqui é rebel. E ele diz rebel, rebelim. Diz o pregador, rebel, rebelim. Tudo é rebel. E o que é esse rebel? Por que é traduzido como vaidade? Veja, se nós pegarmos essa tradução, e ela não está errada, lá no Novo Testamento nós vemos no grego também a mesma tradução, mas se nós fizermos uma leitura superficial, certamente você vai começar a ler o livro de forma errada. Nós usamos muito o termo vaidade para falar de orgulho, né? Você se olha no espelho, cheio de orgulho da sua beleza e diz, como eu sou bonito. Então, é como se ele estivesse dizendo orgulho, altivez, tudo é orgulho. Só que não é nesse sentido que você precisa entender essa palavra rebel. O nome Abel tem exatamente a mesma raiz de rebel. Abel leva esse nome por causa da brevidade de sua existência. Ele durou pouco tempo. Seu irmão Caim o matou rapidamente. Rebel. Vapor. Vapor é uma das traduções e é uma das que eu mais gosto. Porque vapor traduz para nós o sentido exato com que Salomão quis usar esse termo aqui. O que é vapor? Você consegue segurar o vapor, você consegue prender, você consegue dominar. Vapor é algo que você vê, ele está ali, mas ele some. Ele existe, mas ele é transitório. Quando a gente sai bem cedinho, naquela época de junho, julho, bem frio, então a gente fica soprando ali o vapor, e você vê, mas ele rapidinho some. Vapor. Algo efêmero, algo transitório, algo que passa rápido, como a vida de Abel. Rebel. Vapor. Vapor de vapor, diz o pregador. Vapor de vapor. Tudo é vapor. Transitoriedade. Efemeridade. Para que a gente possa entender um pouco melhor esse uso da palavra, eu quero te convidar a observar a mesma palavra no Salmo 78. Salmo 78, no verso 33, o salmista diz assim: por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num rebel, e os seus anos em súbito terror. Eu não sei se você conferiu aí na sua Bíblia, mas a mesma palavra é traduzida como sopro. O que é um sopro? Algo passageiro, vapor, transitoriedade, rebel. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro. Eles existiam, agora já não existe mais. Passou. Você não tem como segurar, escorre pelos dedos da sua mão. Outra vez, a mesma palavra é usada, e agora nós vamos lá para o Novo Testamento, por meio de Tiago. Tiago, capítulo 4, no verso 14, nos ajuda a entender um pouco mais sobre a palavra rebel. Tiago 4, no verso 14, ele está falando da falibilidade dos projetos humanos. Quando nós começamos a planejar muitas coisas, como se nós tivéssemos domínio de todas as coisas. Como se fôssemos donos da nossa própria vida. E lá Tiago diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como rebel, que aparece por um instante e logo se dissipa. Lá em Tiago, a palavra que está aqui na nossa tradução é neblina. Percebe? Sopro,
vapor, neblina, transitoriedade. De que Tiago está falando? Vocês fazem planos como se vocês definissem e determinassem a vida de vocês. O que é a vida de vocês? Vapor. E por que Tiago está dizendo isso? Ele diz, vocês deviam dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então o que Tiago está nos dando aqui é uma grande dica da melhor forma de interpretar a palavra rebel, lá de Eclesiastes. Quando comparado com o poder e eternidade de Deus, a nossa vida aqui na terra é vapor, é como um sopro, é como uma neblina. O que é todos os anos da sua existência diante da eternidade de Deus? Quantos anos você vai viver? 90? 100? Meu avô viveu muito e chegou aos 102, mas era canseira e muito enfado. 102 anos, com grande orgulho, ele dizia, e nós, os familiares, nos alegrávamos. Mas o que são 100 anos diante da eternidade de Deus? Vapor, neblina, sopro, nada. Quando a gente então entende isso, nós podemos voltar para Eclesiastes e então ler, entendendo melhor o que o autor está dizendo para nós. Ele começa a fazer uma descrição da vida terrena. Olha a última expressão do verso 3 de Eclesiastes, debaixo do sol. Ele está descrevendo o que é a vida do ser humano debaixo do sol. Aqui, na terra, na temporalidade, nesse tempo de espaço que nós vivemos, nessa condição terrena. O que é essa vida debaixo do sol? Um sopro. Você pode conquistar grandes coisas. E o que são essas grandes coisas? Nada diante da eternidade. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. E o que é essa riqueza diante da eternidade de Deus? Nada. Você pode ser a pessoa mais famosa do mundo. O que é toda essa fama diante do Criador de todas as coisas? Um sopro. E assim você pode começar a caminhar na leitura de Eclesiastes, percebendo que o que ele está fazendo aqui é observar a vida debaixo do sol, quando comparada com a vida que está acima dos sols. A vida debaixo dos sols, irmãos, eu escolhi também na liturgia o texto de Jeremias, é muitas vezes uma vida como um arbusto seco, no deserto. Mas a vida debaixo do sol, com os olhos nas coisas lá do alto, como vimos hoje pela manhã, com os olhos nas coisas acima do sol, é uma vida frutífera, onde as pequenas coisas têm grandes significados. Então você começa a se deleitar com as coisas simples da vida, ainda que você não seja a pessoa mais famosa, ainda que você não seja a pessoa mais rica, ainda que você não seja a pessoa mais poderosa e importante dessa vida, diante do Senhor, debaixo do sol, com os olhos acima do sol, você se deleita com um belo prato de comida, com um amanhecer saudável, com uma chuva que cai. Então você começa a ser esse povo da lei dos crentes, um povo que se alegra com besteira, né? Um povo que sofre, luta, pega ônibus, vai trabalhar e muitas vezes adoece, enfrenta câncer, está no hospital, na ala dos terminais e diz: o Senhor deu a vida, se o Senhor quiser o Senhor toma, bendito seja o Senhor. É exatamente isso que Salomão está nos chamando a observar, para que nós possamos aplicar e usufruirmos dessa vida, desse sopro, dessa vida que vai chegar a 70, 80, 90, mas viver essa vida com todas as nossas forças, com todo o nosso deleite, com toda a nossa alegria, com toda a nossa satisfação, porque o Senhor nos chama para isso. Mas quem não tem essa visão, vai viver como Salomão, o grande sábio, começa a descrever: é vapor,
é sopro. Não tem nada novo, ninguém chega a lugar nenhum. Veja como ele fala no verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Ele fala do nosso trabalho, do nosso esforço, com que se afadiga debaixo do sol. Ou seja, onde que a gente chega com o trabalho? Você trabalha, ganha dinheiro, come, então você vai perdendo a sua saúde e agora você luta para usar o dinheiro que você conquistou para manter então o seu, talvez um plano de saúde ou remédios, porque a saúde está indo embora e você chegou aonde? Você conseguiu viver 200 anos porque você trabalhou muito? Não. Nós temos a mesma expectativa de vida sendo alguém que é preguiçoso ou alguém que trabalha muito. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, diz o pregador? Sem Deus, realmente é correr atrás do vento. É tentar segurar o sopro. Prender o vapor. No verso 4 ele diz, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. E aqui ele começa a comparar a nossa existência com a da natureza, da terra. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, e somos então como passageiros, transitórios, como vapor. Mas a terra? Não, a terra está permanecendo. Desde a criação, que ela continua sendo o que é, o que foi criada para ser, e ela continua funcionando. Veja que há os ciclos, os movimentos que a terra faz, o sol, a lua, as galáxias, as estações, tudo como Deus estabeleceu. Geração após geração, os homens têm morrido, mas a terra tem permanecido. Ele nos leva a refletir aqui sobre a permanência da terra e a nossa transitoriedade. Como quem dizendo, você acha que alguém, o proprietário da terra, o dominador da terra, a terra está permanecendo. Mas e você? Você vai, assim como seus antepassados foram. Levanta-se o sol, ele diz no verso 5, e põe-se o sol. Num movimento repetitivo. Isso aconteceu hoje e nós aqui sabemos, amanhã vai acontecer de novo. Porque é assim que é. E ele volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Isso volta a acontecer e aqui ele começa a mostrar que não há variação, não há novidade. As gerações continuam morrendo, o homem não atingiu a imortalidade com sua própria força. O homem não conseguiu parar o movimento do sol, quem sabe acelerar ou fazer com que se torne maior um dia, para que ele possa produzir mais. Isso simplesmente é do jeito que Deus estabeleceu que fosse. O vento também, que nós não temos domínio, ele vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Ele começa a mostrar aqui o funcionamento cíclico daquilo que Deus estabeleceu. E os rios, verso 7, correm para o mar e o mar não se enche. E de alguma maneira que nós ficamos admirados, esse rio que cai no mar e não faz com que o mar então suba ao seu nível e nos mate afogado, essa água de uma maneira curiosa, ela volta lá para a cabeceira do rio. E ela volta a descer para o mar, e ela volta para a cabeceira do rio, e ela volta a descer para o mar, e ela volta, e assim, geração após geração. A terra está girando, o sol está nascendo e se pondo, os ventos estão soprando, e há então o estudo que nos mostra que em determinadas estações os ventos se comportam ordinariamente diferentes, ano após ano, se repetindo, e nós não temos controle sobre isso. As maiores tragédias que nós vemos envolvem a natureza, os rios, todas as coisas, ele diz no verso 8, são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem enchem os ouvidos de ouvir. Meus irmãos, se você começa a ler esse livro e não se prende àquilo que eu afirmei do capítulo 12, o temor do Senhor, esse livro vai te deixar ainda mais cansado, mais deprimido,
mais triste, mais sem esperança. E esse livro, você pode pensar, por que Deus escolheu revelar algo assim? Você poderia dizer, como muitos disseram, algo tão pessimista. E eu quero te chamar a atenção, esse livro não é pessimista. Esse livro é dos mais realistas. Porque sem Deus, de fato, irmãos, qual o sentido da vida? Qual o sentido da nossa existência? Qual o significado da sua vida? Para que você existiu? Para onde você vai? O apóstolo Paulo, pregando o evangelho com toda a sua força, ele pensou sobre isso, e ele nos leva a refletir sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, entendendo a verdade de Eclesiastes, ele diz, nos mostrando, lá em Eclesiastes, as coisas precisavam de uma boa nova, de algo que mudasse aquele ciclo enfadonho. Essa boa nova é Jesus Cristo. Ele que desceu dos céus, se fez carne, habitou entre nós e fez com que todas as coisas fossem feitas novas. E nele tudo tem sentido, fora dele não há sentido nenhum. Portanto, irmãos, a sua vida, por maiores que sejam as suas conquistas, sem Cristo, eu preciso te dizer, não tem sentido nenhum. Você pode ter todos os diplomas, todo o dinheiro, todo o poder, casar com a pessoa que você mais admirava. Eu preciso te dizer, você não vai chegar em lugar nenhum. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, tendo esse entendimento, no verso 19 ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Seria o apóstolo Paulo um pessimista, como atribuíram a Salomão muitas vezes de forma errada? Ele não é pessimista, ele é realista. Se a nossa esperança em Cristo, ou seja, se você é crente, se você é cristão, porque você quer receber as bênçãos dessa vida, se você quer alcançar as conquistas dessa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a grande esperança, expectativa, realidade e a frugalidade está na vida eterna, na salvação. O nosso tesouro está nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Mas se você vive, trabalha e planeja todas as coisas na sua vida, focando em primeiro lugar esta vida, eu vou te dizer, esse ano de 2022 não traz muita esperança para você. Lembra-se quando, no finalzinho do ano, nos últimos sermões do Evangelho de João, e também ali em dezembro, eu falei para vocês, cuidem das coisas de Deus, porque Ele cuida de nós. E eu repeti isso várias vezes naquela pregação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cuide das coisas de Deus. O que a gente está querendo dizer com isso? Hoje pela manhã, pastor Zé Maria, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. O que nós estamos repetindo para vocês constantemente? Se a sua esperança, irmãos, em Cristo se limita a essa vida, você é uma pessoa infeliz. Mas se você realmente busca o Senhor e teme ao Senhor, e a sua esperança está na glória do Senhor, você é o mais feliz dos homens. Ainda que você tenha todas as dificuldades dessa vida que Salomão retrata para nós. Você trabalha muito e às vezes não usufrui do seu salário como gostaria. Você cuida da sua saúde, mas mesmo assim, às vezes você se vê adoentado. E assim, você vive com contentamento debaixo do sol, nessa vida. A visão de Salomão aqui no verso 8, ao nos dizer todas as coisas são canseiras. Sem Deus, tudo é de fato canseira. Você não chega em lugar nenhum.
mas para a glória do Senhor, você tem um senso de realização que só Ele pode te dar. Sabe, tudo que envolve as nossas lutas, sonhos e projetos, eles estão muito ligados à nossa busca, é uma busca natural do ser humano, por significado. Nós queremos ter um significado. Você quer ter o significado, um significado para você e significado para os outros. Mas muitas vezes a maior causa de suicídio, por exemplo, está em não encontrar significado. Qual é o meu significado? Para que eu existo? Quais são os meus dons? Qual a minha utilidade? Quando nós não encontramos isso, nós começamos a entrar num ciclo de tristeza profunda, de um senso de inutilidade para você mesmo, para a sua família, para a sociedade. E isso vai nos afundando de tal maneira que muitas vezes é difícil de se resgatar. O livro de Eclesiastes está te chamando a entender que existe um grande significado. Deus te chama a viver para a glória dEle, e Ele te enche em Cristo Jesus de significado. Porque Ele te revela que você foi escolhido por Ele, para ser liberto da condenação eterna, mesmo sem mérito nenhum. E ainda que você esteja vivendo debaixo desse sol, enfrentando as canseiras da maldição do pecado, você é cheio de uma esperança que só os salvos têm. Você é cheio de uma convicção, alegria, satisfação, paz e plenitude que só os salvos têm. Isso nos dá todo o sentido da vida. Nos dá todo o motivo de levantar, acordar e trabalhar. Por quê? Para a glória de Deus. Porque eu vou para os céus, e Ele me deu saúde, vida, emprego, então eu trabalho para a glória dEle. Tanta gente não pode trabalhar, tanta gente não tem trabalho, então você ama a sua esposa para a glória de Deus, não porque ela merece, afinal você não merecia a salvação, e a sua esposa se dedica a amar você também para a glória de Deus, e você educa os seus filhos sem saber qual será o futuro deles, mas você faz isso para a glória de Deus. Porque o Senhor te deu filhos, herança do Senhor, e então você se alimenta para a glória de Deus, você cultua e você faz todas as coisas na sua vida com um grande sentido, glorificar a Deus, e como diz o nosso símbolo de fé, e gozá-lo agora e para todo sempre. É esse o sentido da vida do crente. Mas sem esse sentido, irmãos, todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir. Veja o verso 9 de Eclesiastes: o que foi, o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Às vezes a gente acha que a humanidade está se transformando de tal maneira que o que está acontecendo é completamente novo. Salomão está dizendo: ei, peraí, normalmente não é grande novidade. Sim, lógico, há evolução tecnológica, novas descobertas científicas, mas essas descobertas são descobertas ou transformação de matérias. O que há de novo? O que é realmente novo debaixo do sol? Como eu disse anteriormente, a única coisa nova debaixo do sol que quebrou e transformou toda a vida debaixo do sol foi a encarnação do Deus vivo em Cristo Jesus. E para isso eu gostaria de ler com você, para esse entendimento, um último texto, que está em Romanos, capítulo 8. Para que você se sinta animado com a vida que você tem debaixo do sol. Romanos capítulo 8, eu vou ler a partir do verso 18. A palavra que diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita a rebelde.
não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado, nos explica e nos amplia o entendimento sobre o sopro da vida. Toda a criação, como Salomão diz, num ciclo repetitivo e enfadonho, onde não há nada novo, nada realmente cheio de esperança para nós. Ele diz, toda essa criação está sujeita ao sopro, à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação, irmãos, ela sofre, ela geme, ansiando a redenção plena, a grande restauração. Não somente a criação, mas todos nós. Nós que temos, como diz o texto, as primícias do Espírito. Cristo veio. A grande boa nova invadiu o tempo debaixo do sol, para nos encher de esperança, numa vida repetitiva, enfadonha, muitas vezes frustrante, que você pode estar enfrentando nessa fase da sua vida. Nós estamos ainda no início de um ano, e você já pode estar um tanto desanimado. O que vai ser do nosso país? O que vai acontecer com esse tanto de vírus? Será que essa guerra da Rússia vai atingir o nosso país? Quem será eleito presidente do nosso país? A gente vai ter um novo lockdown? Vão querer fechar a nossa igreja de novo? Os nossos filhos vão ficar em casa sem estudar? Você vai perder o seu emprego? São muitas incertezas se você estiver com o seu foco voltado para essa vida. Mas Deus enviou o seu Filho para nos dar a suprema, absoluta e maior certeza de todas. Deus nos ama. Ele cuida de nós. E Ele tem um propósito particular, individual, para a sua existência. Ele tem um significado na sua criação. E Ele te chama a entender isso vivenciando aquilo que Ele comanda em sua palavra. Nós, sem Deus, não temos esperança. Mas com Deus, nós somos os mais felizes dos homens. Porque a grande novidade, a grande mudança, a grande transformação veio ao mundo. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por isso hoje nós podemos aqui então, reunidos, celebrar a ceia do Senhor. A gente sabe que ali é pão e vinho e eles não deixam de ser o que são. Mas aquilo que eles representam transformou a sua realidade. Numa vida enfadonha e sem significado. Uma vida repleta de esperança e de significado. Na mais absoluta certeza que fez com que todos os mártires da história da cristandade morressem sem negar ao Senhor. Muitos abraçados cantando hinos como esses que nós cantamos no culto a Deus. O que leva uma pessoa, ao ser devorada por leões, cantar hinos de louvor ao Senhor? Significado, certeza da salvação, confiança no Senhor. Irmãos, o que mais você pode querer nessa vida? Muitos de nós temos enfrentado o tédio na nossa vida profissional, matrimonial, na sua vida espiritual. Estive conversando com a Patrícia essa semana
já estudando esse texto, eu fico às vezes pensando, será que as pessoas da igreja não estão achando enfadonho o nosso culto? As igrejas têm tantas novidades, né, no culto. São tantas atrações. E aqui a gente faz a mesma coisa. Século após século. Ano após ano. Geração após geração. A gente faz uma leitura, uma oração e canta. Adora, confessa. Aí a gente faz outra leitura, oração e canta. Agradece. Aí a gente então confessa a nossa fé e canta. E aí vem o pastor, abre a Bíblia e do mesmo jeito, sem grandes artifícios e atrativos, ele explica um texto que talvez se você estudasse em casa você pudesse ter o mesmo entendimento. Então ele termina, impetra a bênção e você vai para casa. Ano após ano, domingo após domingo. O que me levou a pensar sobre isso foi a reflexão do sentido da nossa vida. O que nos define. E eu quero dizer uma última coisa para você antes de irmos à ceia do Senhor. O que te define como pessoa debaixo do sol nessa vida, não é o que você faz intensamente, somente, como grandes emoções. Mas o que te define em todas as áreas da sua vida é o que você faz comprometidamente e repetidamente. Isso é uma coisa que saiu da minha própria cabeça, e se eu tiver errado, depois eu peço perdão para vocês. Mas me ajudem a refletir sobre isso. O que você faz comprometidamente e repetidamente. Aplique isso ao seu matrimônio. O que faz com que seu casamento seja bem-sucedido? O seu compromisso de atitude, de repetidamente buscar amar o seu cônjuge. Porque isso é uma decisão. Os afetos mudam. Os sentimentos mudam. O que faz com que você continue sendo crente e cresça em sua santificação? É uma experiência emocional, ou até quem sabe espiritual, de um domingo que você vai por ano? Ou é aquilo que você faz comprometidamente e repetidamente? O que o Senhor chamou o seu povo a fazer? Compromisso, repetição. O Senhor Deus está nos treinando para fazer aquilo que nós vamos fazer com toda a plenitude de alegria eternamente nos céus. Se tem surgido canseira e enfado, tédio, tristeza, falta de motivação, o problema não é que você não tem dinheiro para contratar um bom coach, ver vídeos motivacionais. Talvez o seu foco esteja somente na vida debaixo do sol. Começa a pensar nas coisas lá do alto. Começa a buscar a perspectiva da vida acima do sol, sendo aplicada nessa vida debaixo do sol. E eu tenho certeza que você vai ter uma grande mudança e transformação no seu contentamento, satisfação, motivação, esperança para enfrentar tudo que você tiver que enfrentar nesse ano. E a gente vai pensar sobre isso e muito mais, caminhando sobre os livros, os textos aqui de Eclesiastes.